Bom dia, empresários. Bom, hoje é dia 14 de fevereiro, iniciando o dia aqui, chegando agora no escritório, são 6h40 da manhã. E eu tô aproveitando que ninguém tá aqui no escritório ainda, vou gravar alguns conteúdos, tenho que gravar algumas aulas também pra Atrium, então aproveitar para chegar mais cedo. O escritório aqui tá vazio. Então bora! Esse aqui é o setup provisório de gravação que eu montei, é na minha mesa mesmo. Aqui eu tenho esse pequeno cenário, que é uma estante, tá? Com alguns livros, algumas decorações ali. Vou montar tudo aqui, vou preparar e daqui a pouco eu mostro para vocês ele funcionando. Bom, e o setup montado ele fica assim. Então, aqui a câmera principal, né? Na verdade a câmera que eu utilizo é uma Sony A7S2 e eu uso ela como webcam também. Então aqui fica o setup principal. E aí, para apresentar a aula, a gente tem esse setup que eu vou mostrar agora. Então, aqui é o setup de gravação. Então, aqui tem o slide. Então, eu pego uma câmera, né, do lado direito e do lado esquerdo apresento a aula aqui. E aí eu consigo gravar as aulas aqui nesse setup provisório. Então, aqui, como eu falei, é o setup provisório, né? Tá uma bagunça aqui na mesa ainda. Quem tem filho traz o escritório, às vezes é assim. Então, tem algumas bagunças minhas também, mas a ideia é que nessa outra sala aqui que nós temos, que é a sala de reunião que a gente utiliza, ela vai ficar o nosso estúdio de podcast. A gente está montando um estúdio aqui ainda, na verdade a gente vai começar a planejar, né? A gente tem algumas ideias. Então aqui vai ficar a sala de reunião, mais a sala de podcast também. Então, alguns cenários a gente vai montar aqui também, isso aqui vai mudar de lugar, ali a gente vai pôr uma televisão para o podcast. Então vai ficar bem bacana e eu vou mostrando aí para vocês. Bom, aqui é a vista que nós temos de Alphaville. Então, aqui é Rio Negro. Ali em cima tem o letreiro, né, de Alphaville. Galera, e aqui é bem vida real, tá? Tô mostrando pra vocês aqui nesse vlog, né? Tudo que eu tô trazendo de conteúdo aqui no YouTube é a realidade de fato de uma empresa. Até tava comentando em um grupo, uma comunidade que eu participo ontem, sobre isso. De que muitas das vezes a gente vê alguns vídeos de vlog e tal no YouTube e que não parecem verdadeiros, porque é uma rotina muito bonitinha, uma rotina muito certinha, acorda, academia, café da manhã, tal, e reunião, tipo, tudo numa ordem cronológica, sempre daquele formato. E na realidade, assim, para o empresário, tá? Não é assim, não funciona exatamente nessa rotina. A rotina do empresário, ela é caótica. A rotina do empresário, ela não é fácil. O mundo de empresa, o mundo dos negócios, ele não é um mar de rosas como todo mundo, vamos dizer assim, desenha. É uma rotina que eu amo, é uma rotina que eu gosto de estar, é uma rotina que me instiga, é uma rotina que me anima a trabalhar cada vez mais, sim, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que funciona essa rotina, não é todo mundo que o mundo dos negócios vai funcionar. Então é muito importante você entender isso também. Eu tenho um braço educacional que eu trago para mostrar para as pessoas, né, o meu modelo de negócio, eu ensino o meu modelo de negócio para que eles se tornem empresários também, deixem de ser freelancers, mas eu deixo muito claro também, eu sou transparente de dizer que não é para todo mundo, não é todo perfil que consegue encarar o desafio de ser um empresário. Então você tem que ter estômago, mas que vale muito a pena, na minha opinião. Para mim valeu muito a pena. Então isso aqui é muito importante. Então eu busco trazer a maior realidade aqui para vocês, para que vocês de fato conheçam a rotina de um empresário no ramo de design e de tecnologia. E é tão vida real que vocês devem ter percebido já, que infelizmente eu até acabei deixando de postar alguns vídeos aqui, eu perdi um pouquinho a constância que eu estava no início, e muito porque, de fato, o meu tempo não me permitiu fazer a edição de vídeo. Eu não tenho ninguém para fazer a edição de vídeo mesmo aqui pro canal, eu não contratei ninguém, dentro da Matux a gente não tem esse profissional, então acabo eu mesmo editando. Na verdade não é nem uma edição, né? Eu faço alguns pequenos cortes, eu ajusto ali, organizo o vídeo e posto. Então assim, para eu conseguir fazer isso dentro da minha rotina hoje, não é tão simples, vamos dizer assim. Eu já me organizei muito, tenho muito mais tempo, só que a minha prioridade muitas das vezes é outra. Hoje nós temos aqui dentro da nossa estrutura o braço educacional, né, que é a Atrium. Nós temos a Software House, que é a Matux, onde a gente desenvolve essa plataforma SaaS, aplicativos, sistemas, sites, landing pages. E além disso, nós também temos nosso braço de produtos. Então aqui a gente tem o Kundo, que nós estamos em desenvolvimento, que inclusive é o Building Public que eu estou fazendo aqui.
E além disso, nós também somos sócios, nós temos um outro SaaS, que é a TicPost, que a gente está em estratégia de go-to-market, a gente está planejando tudo, a gente está fazendo lançamento, a gente está na V2. Então, assim, tem muita coisa que a gente está fazendo e que a minha prioridade acaba sendo voltada para isso. Então, eu tenho reuniões ali quase diárias, por exemplo, com o conselho da TicPost. Lá nós já temos outro sócio, já temos investidor. Então, assim, é uma rotina pesada, é uma rotina que não é simples, vamos dizer assim. Então, para eu conseguir me organizar para gravar é tranquilo, agora para editar acaba pesando um pouquinho. Então, eu vou pedir paciência para vocês, mas aos poucos eu vou soltando os conteúdos aqui e mostrando essa vida real mesmo para vocês, do mundo, né, de negócios, do mundo ali de tecnologia e de design também. Então vocês vão perceber que até dentro desse vídeo aqui, eu vou colocar uma rotina de vídeos que eu já gravei passado, que são importantes, que eu quero mostrar para vocês, que é de fato mostrando ali o build public do Condô e essa entrada, né, essa aquisição que a gente fez aí também da TicPost. Bom, então é isso. Acabei de gravar uma aula aqui sobre geração de demanda, né? Canais de geração de demanda. Então aqui é uma matriz de alguns canais e quais expectativas que nós vamos colocar nesse canal. Então, preparado aqui para editar, soltar essa aula lá para a Escola de Software House. E aqui eu tive que fazer essa gambiarra, né? A gente contratou já, a gente já pediu para fazer. Tá em produção a persiana para cá. Mas esse horário aqui, ele é bem pesado do sol. Então o sol bate muito aqui. Hoje tá meio nublado, mas dá para perceber que aqui entra muita luz. Então isso atrapalha um pouquinho a gravação. Mas a gente está ajustando aqui algumas coisas também. Então a persiana vai ser colocada aqui em breve. Então vai ajudar aqui no cenário, vai ajudar na iluminação. E aqui também a gente tem alguns outros cenários preparados, né? Então aqui é a mesa do meu sócio, né, do Eliezer. E ele também faz a mesma estratégia que eu. Ele pega um setup ali atrás da parte onde ele fica trabalhando aqui, e aqui ele tem um outro cenário para gravação que a gente pode utilizar também. Então a ideia é que a gente consiga ter aqui no escritório pontos estratégicos para gravação. Então tem o meu canto ali que eu consigo gravar, a gente consegue criar conteúdos ali, tem o canto do Eliezer que a gente também consegue fazer essas gravações, e como eu falei para vocês, aqui nós vamos ter também outros pontos de gravação, né? O cenário ali, alguns outros cenários que a gente vai montar, e aos poucos a sede vai ficando da forma que a gente busca, né? Da forma que a gente sempre quis. Bom, e agora também trazendo um pouquinho para vocês dos bastidores, né, da Matux, do MTX Group, a gente está fazendo um planejamento estratégico, a gente está finalizando do ano de 2025, e uma das metas que nós temos para esse ano, né, uma das coisas que a gente tem como estratégia é expandir os nossos braços de negócio. Então hoje a gente tem um braço de prestação de serviço, que é a Software House, nós temos o braço educacional, que é a Atno, e além disso a gente também tem já o nosso braço de desenvolvimento de produto próprio, que é a Tux Lab. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês também. E dentro desse braço, uma das estratégias que nós planejamos para esse ano, que a gente já começou a executar, é entrar como sócios de outros SaaS. Então com a participação desses SaaS, né, puxando essa parte de equity para que a gente consiga também colaborar com a parte de tecnologia, com essa parte de produto, a parte de experiência do usuário. E a novidade é que a gente já conseguiu também startar esse braço, né, essa estratégia que nós tínhamos planejado, e agora a gente faz parte também, a gente se tornou sócio da TicPost, que é um SaaS para você conseguir automatizar as postagens nas redes sociais. Então você conseguir fazer postagem em todas as redes sociais em massas com base na inteligência artificial. Você consegue criar as copies com inteligência artificial, você consegue criar as imagens dos posts com inteligência artificial. Então a gente está acelerando o produto agora, melhorando ele, desenvolvendo aqui todas as novidades aí para os próximos passos, para a gente conseguir criar uma estratégia de produto muito eficaz para a gente realmente escalar o produto. Então, vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre isso. A gente vai ter uma reunião agora para falar do produto, vou mostrar um pouquinho para vocês, e na sequência a gente vai se aprofundando mais nesse assunto da TicPost também. E eu quero também trazer esse building public para vocês aqui do TicPost também. Gerar valor para os usuários, gerar valor para as empresas, para que elas consigam cada vez mais reduzir custo através da nossa plataforma. Boa. Você quer abrir o produto e dar uma breve explicada lá dentro de como funciona o fluxo, até mesmo com a tua visão? A gente já acessou por aqui, o Bruno também já acessou e já conseguiu ter um overview, mas eu acho que é importante você trazer a tua visão também de desenvolvimento, né? Outra plataforma, e eu quero fazer a gestão de vários clientes. Nesse sentido, seria bem interessante fazer essa agregação de marca, porque eu posso, eu estou fazendo esses posts aqui de uma marca tal, de uma joalheria. E essa joalheria tem Instagram, tem LinkedIn, tem TikTok. Então seria interessante fazer esse filtro a mais
de camadas assim de marcas no sentido de empresa mesmo, para que não fique um embolado assim de redes sociais, sabe? Eu achei interessante isso que o Corrente faz, porque seria um nível mais de organização, sim, e pensando até num público de social media, alguém que é empreendedor mesmo nessa área está contratando a plataforma para fazer essa assessoria de postagem. Sim. Essa questão da nomenclatura, ela vai estar muito envolvida até no nosso papel de UX Writing também, porque a gente já tinha até falado isso pro Gabriel anteriormente. Eu ainda não... A marcas, eu acho que não é a melhor nomenclatura realmente pra gente trabalhar aí. Eu acho que tem que ser contas, alguma coisa assim, e fazer a segregação de fato com a empresa, né? O brand dele, por exemplo, é o que o Bruno falou. Vamos supor que a Matux vai utilizar a ferramenta para fazer as postagens. A Matux tem várias redes sociais. Então, a marca, nesse sentido, seria a Matux e as redes sociais entrariam dentro da marca, entende? Então, é esse ponto que a gente precisa ajustar, porque hoje está ao contrário. Hoje, as marcas elas estão relacionadas às redes sociais. Mas, sim, todos esses detalhes que a gente está observando, eles vão ser trabalhados. Acho que o intuito é realmente a gente se aprofundar no sentido de quais são as funcionalidades principais que a gente tem hoje. Exatamente o que o sistema tem hoje que já está funcional, não as ideias. Até para a gente alinhar que era o intuito principal que dá, qual é mais isso? Acho que essa call que nós vamos fazer de sugestão, acho que ela é pós essa de agora é quais são as funcionalidades que estão ali, a gente conseguir tentar passar por todas as telas ali, porque aí na sequência a gente depois vem com esse trabalho de, então beleza, a gente tem que trabalhar em todas essas, tem mais alguma feature nova que a gente vai precisar incluir, e quais são elas, e aí depois, dentro de cada uma dessas telas, aí a gente vai vir com todos esses estudos de, poxa, a gente analisou que essa nomenclatura não era mais interessante, que talvez essa parte aqui de armazenamento não faz sentido estar aqui. Inicial, né? O spread tem para o login, ali teria o fluxo de esquecer a senha, aquele fluxo padrão que a gente tem em todo o sistema até para recuperação de erros. Se já possui uma conta, sim, já vai cair numa tela dashboard, se não, faz uma tela de cadastro. E também essa ideia do cadastro ali a gente já consegue captar informações até para criar ações de marketing, não. Né? Configuração, time, convites, a gente consegue também pegar um e-mail primeiro. Aqui eu puxei muito, e eu fazendo uma comparação direta, né, com o que está no ar, que você mostrou agora, eu particularmente eu curto bastante a ideia ali do que tem no ar hoje por conta do fácil acesso de principais ações dentro da plataforma. Então ali eu consigo ver criação de postagem, calendário, criação de postagem de massa, né, que não tem mais agora, criação por IA de posts. Então aqui eu consigo colocar também visualização de métricas, como o Matheus falou, a ideia mesmo é a gente dar uma trabalhada naquelas métricas ali de formação. Então pegar ideias de views, comentários, likes, filtros por datas e períodos, ver o que realmente é importante de métrica para uma rede social, né? Como a Bia falou também, talvez pegar aquelas informações até da meta que você trouxe para a gente e colocar isso num globo geral dentro de um dashboard. Aqui, só um fluxo e uns requisitos iniciais que eu criei para o agente, no caso Audify. Então, a gente precisa, de fato, criar inicialmente um prompt de instruções para saudação desse agente. Então, tem que ter uma base de conhecimento, entre aspas, inicial, para ele poder fazer uma interação inicial do que ele receber de mensagem, né? Então, aqui também o segundo item seria essa base de conhecimento. Então, eu criei ali com a ajuda de ChatGPT e outras IAs uma base de conhecimento de teste, futuramente para a validação final. Aí, Mate, seria bom até a gente sentar junto com a tua experiência também, a gente criar um modelo específico e mais robusto para isso. Acho que você tem mais expertise nisso também, mas para teste não precisa agora, tá? Uma coisa também que eu construí aqui, posso mostrar para vocês, é aqueles saudações, vocês já perceberam, como se fossem alguns balões, né? Quando a pessoa acessar, já tem um preset ali, por exemplo, quero comprar, quero desapegar. Então, isso também é configurável ali como um requisito, eu acho importante ter. Aí também, como falei, futuramente a gente estruturar isso melhor, aí pedir ajuda, a experiência de vocês com o produto lá na frente para a gente personalizar melhor, acho que vai ficar mais fácil a interação do membro, tá? E o fluxo de saudação com base em tudo nessas 3 etapas anteriores. Aqui é só um exemplo básico do que eu estava falando agora, né, que seria um botão desapegar e comprar. E aí, uma vez acionado, também fazendo uma validação se esse usuário não está falando com ele mesmo, né, dentro do agente, ele com ele mesmo, né. Aí ele pega esses dados chaves, né, nome, celular, ID, a mensagem, grava isso no
no Supabase também, e gera algumas condições. Se essas informações já existirem, ele só executa o agente e começa a interação. Se não, ele encaminha uma requisição para criar uma conversa nova lá com o agente, que vai ficar mais claro para mostrar o fluxo aqui, e inicia todo o fluxo novamente, tá? Aí aqui era um ponto que a gente ficou de validar, que pode ser implementado também, é adicionar na verificação a questão do CEP, do condomínio, que a gente tinha comentado, e o processo que a gente precisa refinar como ele vai cadastrar isso, né? Essa gestão de cadastro desse condomínio, como é que a gente vai fazer essa interação, se a gente vai puxar isso através da landing page, alguma coisa nesse sentido. E ela está atendendo super bem, cara. Fora o contato que eu fiz com a propriedade da comunidade aqui, com as comunidades que eu participo, todo mundo tem recomendado bastante nesse segmento de agentes, né? Então, acredito que a gente pode iniciar um teste com ela, verificar como é que vai ser o comportamento e atuar nela. A grande diferença maior assim, entre as duas é que a Evolution a gente consegue manter no self-host, né? A gente consegue subir ela. Então, a gente reduziria custo, né? Nesse sentido. Faço a chamada para o WhatsApp, tá? Então aqui eu faço uma configuração para poder fazer a requisição lá com o token da API do WhatsApp, beleza? E eu recebo as informações aqui. Então, por exemplo, vou até fazer um teste aqui, vocês verem. Aqui eu mandei a mensagem para o número que seria da Condor, né? E aqui ele recebe essas informações. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver o IP, de onde ele veio, a origem, telefone, a mensagem, o nome da pessoa, a foto também a gente consegue pegar, e aqui a mensagem. Então, a partir dessa primeira, esse aqui é o crucial para iniciar tudo, onde recebe a requisição. Aí, a partir desses dados que a gente constrói todo o restante do fluxo. Aqui em cima o telefone, que foi feita a requisição, tá? Aí aqui são aquelas condicionais que eu falei que a gente pode construir e aumentar. Por exemplo, eu estou verificando aqui se ela veio através de um grupo ou não, e se ela foi feita de mim para mim mesmo, por exemplo. E aqui a gente constrói todo o restante também. Fiz uma básica só para poder seguir o fluxo. Aqui eu estruturo as informações chaves, por exemplo, o nome. Isso pronto aqui só para já adiantar, então mostrando para vocês aí, isso já estava definido, né, de qual vai ser a nossa tipografia principal, a secundária e uma tipografia de apoio ali para alguns detalhes da identidade visual, né, da marca. Eu trouxe algumas versões de testes que eu estava fazendo ali em relação à assinatura, com aquela pegada de ter a assinatura, que a gente consiga desmembrar ela e ter um ícone, né? E a gente foi muito para essa ideia do olho mágico ali, combinou muito, o pessoal, né, todos já tinham comentado que gostaram muito da ideia, então essa tinha sido a primeira ideia, tipo, nossa, se eu fizesse algo assim, então peguei uma tipografia, fiz umas modificações ali, comecei a testar uma tipografia um pouco mais cursiva, e aqui eu já comecei a evoluir um pouco fazendo esses testes, de uma tipografia bem desenhada, uma coisa bem amigável, bem descontraída. Meta 1 a gente busca isso aqui, meta 2 a gente mantém buscando isso, e a meta global, que é o que a gente realmente quer atingir, é isso aqui, a mais agressiva, que é aquilo que a gente tem lá de porcentagem, 80% desafiador e 20% alcançável. Aqui, 60% alcançável e 40% desafiador.